Olá, este é o Chão e Paz, o seu programa do bem. O baixo consumo de frutas e vegetais está entre os 10 principais fatores de risco associados a doenças crônicas como câncer e diabetes. Para intervir nesta realidade, a Organização Mundial da Saúde, além de recomendar a prática de atividades físicas, definiu prioridades alimentares para o mundo inteiro. São elas: redução do consumo de gordura, sal, açúcar e aumento da ingestão de frutas, vegetais, cereais integrais e castanhas. No programa de hoje, você vai saber como manter uma alimentação saudável, quais os cuidados na hora de comprar os alimentos e aprender receitas bem nutritivas. Na hora de montar uma refeição, é preciso equilibrar o prazer encontrado no sabor dos alimentos com o valor nutritivo. É do jogo entre o que agrada e o que é necessário que se chega a uma alimentação saudável. Todo mundo sabe como ter uma alimentação saudável, mas no dia a dia colocar isso em prática nem sempre é muito fácil. A doutora Adriana Souza, ela que é nutricionista e professora universitária, está aqui com a gente para conversar um pouco e quem sabe nos passar algumas dicas, nos deixar mais seguro na hora de preparar o prato para nos alimentar. Olá, Adriana, tudo bom? Tudo bom, tudo. Por que é tão difícil fazer as opções certas se todo mundo sabe o que deve comer? Na verdade, que todo mundo, pela palatabilidade, né? Então, procura muita parte de doces, frituras, por ser melhor no paladar. Mas se a gente tiver um hábito, principalmente familiar, de desde criança você ir consumindo as escolhas mais saudáveis da alimentação, não se torna difícil. Na verdade, você começa até a sentir uma falta desses alimentos que você estava acostumada, como a parte de saladas, de frutas, e você começa a não aceitar os alimentos que sejam tão doces, tão salgados, tão industrializados que atualmente existe na nossa sociedade. Então, eu vim mesmo da escolha dessa alimentação que tem que ser desde o início, que é o mais fácil, que é muito mais difícil você mudar na fase adulta. Uma alimentação. Mas também na fase adulta a gente pode ir pelo racional, né? Por saber que uma alimentação mais nutritiva, de alguma forma se impor, né? Se disciplinar para isso. Com certeza. Por exemplo, se a gente fala de consumo de saladas, então da escolha da salada, a gente sempre fala de um prato colorido, mas muita gente, por não gostar de salada, fala, não, eu vou misturar no restante dos alimentos, no feijão, no arroz, que seja, para consumir. E isso não é tão adequado quanto você consumir primeiramente a salada, porque aí você já vai sentindo a saciedade e você está consumindo maior teor de fibras. Então isso vai ajudar na sua digestão. Então por isso que a gente fala para primeiro consumir uma salada, para depois você partir para o que a gente chama de pratos quentes. Então se seja o feijão, arroz, uma carne ou um frango, o que você venha consumir realmente. E você vai diminuir essa quantidade se você primeiramente comer essa salada. E também, a partir do momento que você acaba uma refeição do almoço, a sobremesa, que escolha seria essa? Então, os doces que a gente tem tanto acesso hoje, é melhor você ir atrás de uma fruta do que realmente um doce para consumir na sobremesa. A alimentação também interfere no humor da gente, então, assim, depois de uma alimentação mais pesada, é como dar aquele sono, a vontade de ficar quieto. Como administrar isso? Porque na verdade todo o que a gente fala, né, que é nossas moléculas de energia, eles vão se concentrar na digestão. Se você consome uma alimentação muito mais pesada, muito mais gordurosa, muito mais fritura, muito maior quantidade, você vai ter uma digestão muito mais longa. Então a energia que seria, se você tiver que trabalhar depois do almoço, você se torna mais lento. Porque você não tem essa energia também para desenvolver outras atividades, como você pensar, raciocinar sobre um determinado assunto, você não vai conseguir porque sua energia está toda concentrada numa digestão. E aí você se sente aquela sensação, né, pesada, cansada, aí já não tem mais animação para fazer nada por causa dessa energia que está concentrada na sua digestão. Que aí, por outro lado, se você tem uma alimentação mais leve, você está mais disposta para manter o ritmo da tarde, por exemplo, com certeza, no trabalho. Tanto na manhã como na tarde, em qualquer horário. Então você se sente muito melhor. Até de noite, que tem gente que tem o costume de comer alguma coisa e dormir. Então o seu sono vai ser muito pior nesse momento, porque você também demanda energia. Então você está fazendo uma digestão, então seu sono vai vir atrapalhar. É como se você acordasse e falasse, parece que eu não dormi direito. Não, você não dormiu direito realmente, porque você estava concentrado numa digestão, seu organismo. A Pastoral da Criança é referência no trabalho nutricional para crianças e grávidas e o aproveitamento integral dos alimentos é uma das linhas de ação. Cascas e sementes
que muitas vezes são jogadas no lixo, podem aumentar o valor nutritivo de outros alimentos e ainda agradar o paladar. As cascas da salada de legumes podem ser aproveitadas para fazer um arroz mais nutritivo. O importante é planejar o cardápio de forma que os alimentos sejam aproveitados integralmente. A dona de casa deve ter um cardápio diário, né? E quando for fazer, já sabe como vai aproveitar cada coisa que ela usou nesse dia, né? Se ela vai ter um arroz, ela vai cozinhar a verdura, ela vai aproveitar o caldo da verdura para cozinhar um arroz, enriquecer o arroz. Para o arroz com cascas de legumes, você vai precisar de cascas de batata, cenoura e chuchu, 2 copos de arroz, água fervente, óleo e temperos como cebola, tomate, pimentão e sal. Primeiro, coloque a água no fogo para ferver. Enquanto isso, lave bem a cenoura, a batata e o chuchu. Na hora de descascar, ao invés de uma faca, use o ralo. Pique o tempero e no óleo refogue as cascas com a cebola, o tomate e o pimentão. Junte o arroz e a água fervente. Quando o arroz estiver cozido, é só desligar o fogo e servir ainda quente. Vamos agora ao preparo da salada, que é temperada com um molho quente e não frio como é mais comum. A polpa dos legumes cortada em cubinhos vai para a panela com água. Na salada, além dos legumes que ajudaram a enriquecer o arroz, também entra um pedaço de abóbora que só vai para o fogo depois porque o cozimento é mais rápido. Com os legumes cozidos, escorra a água e reserve. Adonir usa essa mesma água para ferventar um maço de couve cortado em tirinhas. Escorra a couve. Com um pouco de óleo, recheie coentro e cebola. A quantidade é a gosto. Acrescente a couve aferventada e os legumes cozidos. A coordenadora da Pastoral da Criança ainda acrescenta um pouco de soja que sobrou de uma outra receita. Misture tudo e desligue o fogo. Agora é só esperar esfriar, levar à geladeira e servir. Além da preocupação com o que se come, é preciso estar atento à quantidade. Um bom prato é aquele que tem harmonia entre os nutrientes e porções proporcionais para quem vai degustar. A quantidade do que a gente come tem relação direta com os nutrientes? Tem que comer muito para estar bem nutrido? Tem toda a relação à quantidade. Na verdade, a gente fala de 4 leis, né, da alimentação. Então, vem a harmonia, que é essa harmonia dos nutrientes. Então, da escolha que você tem da sua alimentação, esse equilíbrio que você tem que ter também, e a quantidade e a qualidade. Então, não é só uma quantidade. Ah, mas eu comi bem, que tem gente que fala come pouco, mas só consumiu proteína animal. Então, você não teve essa harmonia de você ter realmente a parte de alimentos que são ricos em minerais, outros em vitaminas e outros nos macronutrientes, que é a parte de lipídio, de proteína e carboidrato. E que muita gente quer excluir o lipídio. E eu sempre falo, você precisa de gordura. Só que você tem que saber qual a qualidade dessa gordura. Então, eu preciso de gordura? Preciso. Gordura é uma proteção que a gente tem contra os órgãos até, no parte de órgãos internos, então a gente tem essa proteção que é a gordura. É uma forma de a gente armazenar energia, só que aí vem o excesso da gordura, que aí vem aquelas gordurinhas, né, localizadas que vai ser mais difícil de perder depois. Mas aí a gente tem que saber qual a qualidade. Então, se eu tenho uma gordura, por exemplo, que a gente fala dos peixes, é uma qualidade boa que você tem de gordura, então você pode ter gordura muitas vezes, se você não tem nenhum problema de saúde, do leite. Então, essas gorduras é que é melhor acesso para a sua alimentação. Já outras não, como a parte de frituras, algumas gorduras mesmo que vêm em carnes vermelhas, aí já vai ser pior, a depender da preparação. É isso que eu ia falar da preparação agora, porque a gente pode, às vezes, estragar, vamos dizer assim, um alimento que é muito bom pelo modo como a gente cozinha. Com certeza. Como a gente fala, é melhor usar óleo, manteiga, azeite, um ovo, por exemplo. Um simples ovo que a gente vai fritar. Se você for fritar, a gente sempre aconselha que você consegue fritar, no caso o ovo, em água. Você colocar um pouquinho de água e fritar esse ovo. Porque quando você coloca o óleo, a gente fala do ponto, né, de fumaça. Na verdade, quando ele começa a esquentar, a gordura que no óleo anteriormente era boa, ela começa a ser ruim para a sua alimentação, que a gente fala da gordura trans, que atualmente está tão divulgada, né? Gordura trans faz mal para o coração, faz mal para o coração. Então, na verdade, é uma posição que você muda das moléculas do lipídio.
Então, se você muda essa posição por causa do aquecimento, uma gordura que anteriormente era boa se torna ruim. Então, só para gente deixar claro, a ideia do azeite, que todo mundo fala tanto do azeite, mas se eu resolvo esquentar o azeite para fritar alguma coisa, já era. O azeite ele tem uma resistência maior a transformar em trans. Se você, na verdade, a gente fala não ultrapassar 180 graus. Né? Se tiver um termômetro, ótimo. Esses 180 graus, visualmente falando, para quem não tem termômetro, é aquela que quando sai a fumaça mesmo, aí você ultrapassou, já se torna ruim. Agora, se você tiver acesso a sempre preparar seus alimentos com azeite, é muito melhor. O problema é que o custo do azeite é muito maior. E a gente fala da prensagem, que é o azeite extra virgem. É uma prensagem, ele é o melhor, porque você não passa por tanta industrialização nesse azeite. Mas o preço dele é muito maior também. Então, aí depende de qual acesso você vai ter a esse alimento, na verdade. Mas aí sim, falando ainda de preparar os alimentos, depois de preparado, congelar, isso danifica, faz com que a gente perca alguns nutrientes? Aí tem que ter as técnicas mesmo, né, de conservação. Eu preparo alimento porque eu não tenho condições de preparar todos os dias minha alimentação. Eu trabalho o dia inteiro, como é que eu faço, né? Então, eu cozinho o arroz, o feijão para a semana inteira. Então, você tem que fazer essa preparação. Não é para guardar logo, que falar, deixar esfriar, não é esfriar totalmente, mas quando ele estiver morno, você tem que ter recipientes fechados e bem fechados para isso, e você tampar para depois congelar. Agora, você tem que separar em porções, porque o que não pode, o que é pior é você ter digamos, um recipiente grande de feijão e você botou no congelador. Aí você tira no dia posterior, pega a quantidade que você quer, depois que descongela, aí congela o restante novamente. Esse recongelamento que não é bom, porque você vai estar aumentando a quantidade de micro-organismos. Então, o número de bactérias vai ser muito maior. E pode ser um momento que ele começa a ser estragado e você nem sentir isso. E aí tem aquela digestão ruim, aí vem as diarreia, vômitos e tudo mais que a gente sente quando o alimento está estragado, geralmente. Os projetos sociais não são espaços apenas para o desenvolvimento intelectual. A alimentação é um dos pilares para as crianças crescerem e os cuidados devem ir desde o planejamento do cardápio até a hora de servir. O Centro Educacional São Francisco é uma das 6 unidades escolares mantidas pela Santa Casa de Misericórdia da Bahia, no bairro da Paz, em Salvador. Só aqui são atendidas cerca de 110 crianças com idade de 2 a 5 anos. Os pequeninos passam o dia no centro e o trabalho pedagógico une as ações de uma creche com o ensino infantil. A Santa Casa, desde 2002, tem a proposta de trabalhar tanto o desenvolvimento infantil, o desenvolvimento integral da criança, como dar suporte às famílias dessas crianças para que possam assumir de uma forma mais positiva também a educação dessas crianças. A cozinha precisa estar em sintonia com o trabalho pedagógico para não atrasar a rotina do centro educacional. Uma ação articulada que cuida do intelecto e da saúde das crianças. O centro segue o Programa Nacional de Alimentação Escolar definido pelo Ministério da Educação. São oferecidas 5 refeições diárias, que representam 70% do consumo dia necessário para cada criança. Em termos nutricionais, a variedade é o ponto principal. Em um único dia, em diferentes modos de preparo, os alunos recebem 3 tipos de frutas e 2 tipos de legumes. Essas orientações nutricionais é prescrita para casa e também é feita uma orientação para a área de manipulação de alimentos, que a gente coloca de acordo com o grupo e com a necessidade e a restrição que a criança tem. No caso da criança que tenha intolerância ou alergia a algum alimento, a gente coloca a restrição ao alimento e qual é a orientação que a criança deve receber. No caso da criança que tenha, por exemplo, intolerância ou alergia ao abacaxi, então a restrição é o abacaxi e não oferecer nada com este alimento. Para entrar na cozinha, até os visitantes precisam estar de touca. Os funcionários, além de equipamentos de segurança, usam guarda-pó, luvas, touca e calçados fechados. Tudo para proteger quem cozinha e para a segurança alimentar dos alunos. Os cuidados com a manipulação dos alimentos são tomados não só na cozinha. As professoras e auxiliares de sala, quando precisam ajudar os alunos a se alimentar,
também tomam cuidados. O perfume da tangerina invadia as salas e os corredores na hora do lanche, à medida que os educadores de luvas e toucas descascavam as frutas para os pequenos. A mesma preocupação com o manuseio dos alimentos está presente nos utensílios destinados às crianças. Os pratos, talheres e copos dos pequeninos são separados dos usados pelos funcionários para que o universo alimentar infantil não seja misturado com o dos adultos. No cardápio do dia, o almoço era rico em ferro. Fígado, feijão, legumes e macarrão colocados nos pratos em um processo quase que em série. Como as salas de aula são divididas por idade, a quantidade de alimento de cada turma é proporcional à faixa etária. Mas o trabalho de nutrição não se restringe às crianças. As famílias dos alunos também são orientadas e os funcionários da cozinha participam regularmente de formação. A gente faz um trabalho, na verdade, de atendimento individualizado com essas famílias, né? A gente chama essas famílias para estar fazendo uma orientação individualizada e a gente também tem as reuniões de pais. Com os funcionários da cozinha, a gente faz uma vez por ano, a gente faz um seminário de saúde e recentemente a gente está fazendo um trabalho mensal. Uma vez por mês a gente está reunindo com todos os manipuladores dos 7 centros de educação infantil para estar abordando vários temas relacionados à área de manipulação de alimentos, segurança alimentar, higiene e manipulação de alimentos. A competência técnica é um dos pilares do centro e ela aparece em todos os campos de execução do trabalho. Uma equipe multidisciplinar, quando a gente pensa, a gente tem 2 nutricionistas, 2 psicólogos, 3 coordenadores pedagógicos, então é uma equipe completa para dar esse suporte, né? E com isso a gente acha que o trabalho ganha muito em qualidade e a gente não está aqui para brincar, a gente está para oferecer de fato o melhor. Os cuidados com a alimentação começam na hora da compra. Saber escolher os perecíveis e ler as instruções nutricionais dos produtos industrializados é fundamental para estabelecer um processo nutricional adequado. Bom, nós falamos muito dos alimentos chamados naturais, né? As frutas, as verduras, mas e aqueles alimentos que vêm embalados? Aquela listinha que a gente vê no fundo, né, das embalagens, com os componentes nutricionais, que ninguém lê, né? A grande maioria não lê. Mas por que é importante estar atento àquilo? E muito importante estar atento, que é o que a gente chama, tem até ali em cima da tabela, informação nutricional. É ali que você vai saber a quantidade que você está consumindo. Então, a rotulagem é obrigatória para as indústrias, só que o consumidor tem que aprender a ler. Eu sempre até falo para os meus alunos que a gente tem que ensinar o consumidor a ler. Não é que é o consumidor que está errado, eles não aprenderam a ler rótulo. Então, não parece só um monte de dados, um monte de números, você diz assim, eu faço o que com isso agora, Exatamente. Né? Então, o que quer dizer ali? Carboidrato que tem. Então, você tem que, pelo alimento, saber qual foi a qualidade desse carboidrato. É açúcar simples? É açúcar mais complexo? Então, o açúcar complexo é melhor do que o açúcar simples, que são os doces, os açúcares simples, né? Então, a gordura, aí vem até separado, né? Saturada, insaturada e a trans. Então, a insaturada que é a boa. A quantidade de proteína e vinha algumas vitaminas, que não é obrigatório, na verdade só coloca no rótulo vitamina quando o alimento é rico naquela vitamina, que quer chamar a atenção, e o único mineral que é obrigatório é a parte do sódio, porque a hipertensão está muito crescente no Brasil. Então começou a se tornar obrigatório você declarar o sódio, e isso é importantíssimo para os pacientes hipertensos, principalmente que hoje também existe uma moda de alimentos diet light. Então esses alimentos geralmente têm uma quantidade de sódio alta. Então, eu quero emagrecer, mas eu sou hipertensa, então cuidado com esses alimentos, porque você pode ter algum problema muito pior por estar consumindo. Não quer dizer que esses alimentos são mais saudáveis. Então, eles são específicos para algumas pessoas que têm algumas patologias.
Então tem que saber ler esse rótulo justamente por causa disso. E a parte de fibra agora também vem declarado, o que é bom para a gente, porque a gente tem que consumir fibra. Um adulto, por exemplo, é de 25 a 30 gramas a média de fibras. Então, se você não for pelo costume de consumir essas verduras, essas folhas, essas frutas, então, se for por alimento industrializado, que pelo menos você olhe qual é a quantidade dessas fibras que você está consumindo. E na hora de você comprar as verduras e as frutas, quais cuidados tomar para que a gente leve o melhor produto para casa e esteja aproveitando ali 100% do que aquele material pode nos dar? Já começa, né, da escolha, ou na feira, ou no supermercado, dessas frutas, dessas folhas. Então, tem gente que fala, por exemplo, mas o alimento orgânico é muito mais caro. Realmente é muito mais caro. Seria melhor que todo mundo tivesse acesso a esse alimento, que a gente já não teria o agrotóxico. Então, a parte de plantação, que precisa desses praguicidas, que são os agrotóxicos, você já está com a contaminação que muita gente não tem atenção, que é a química. Então, a contaminação química que está presente. Aí vem a parte de alimentos, se for os tradicionais, né, os convencionais. Eu só vou consumir esse, tudo bem. Mas aí você vem pela escolha. Se você vai escolher uma fruta, você tem que olhar se a casca está íntegra. Então, a casca está íntegra de uma maçã, a casca de uma laranja está íntegra, porque se ela já estiver com algum orifíciozinho, mais escurazinha, já no supermercado, você já pode ter o início de contaminação. E se você não vai consumir logo, então esse tempo que ainda vai ficar na sua casa, ele vai aumentar. Então, você tem que saber escolher por causa disso. As folhas que não estejam já danificadas também, para você ter uma melhor escolha para levar para casa. Agora, em casa, vem a parte da higienização. Então, tem gente que gosta, que eu sempre condeno, é lavar frutas com detergente. Ainda tem gente que passa uma bucha, mas a bucha é separada, não é do prato. E eu falo, a casca da fruta ela é porosa. Que nem de ovo também, higienização de ovo. Então, se você passa a buchinha e ainda detergente, você está tirando a proteção da casca, na verdade, e ainda colocando o detergente na fruta. E o detergente, a gente sabe que também é um componente químico. Então, isso que vai ser ruim. Também, por isso que a gente fala de lavar só ou com água, se você não vai consumir a casca, ou então a velha água sanitária, né? Que a receitazinha é 1 colher de sopa da água sanitária para 1 litro de água e você deixa 15 minutos e depois enxágua novamente essas folhas, essas frutas, esses legumes para consumir. Bom, e para quem está em casa, guardar bem as nossas dicas, o que é assim fundamental na hora da gente pensar na nossa alimentação? Fundamental mesmo é você saber quais são esses alimentos. Primeiro, saber do seu organismo, né? O primeiro ponto, se você também tem alguma patologia, porque aí você precisa de alguns alimentos específicos, e depois você vir para essa escolha de alimentos, que a gente sempre fala até do prato colorido. Então, você saber escolher esses alimentos para você ter esse equilíbrio de nutrientes. Então, você não pode só consumir proteína, só consumir lipídios, você tem que misturar isso para fazer uma boa escolha realmente. Então, eu só gosto de proteína animal. Não, você tem que consumir vegetais também. Então, você tem que saber escolher. Não gosto de todos, mas alguns você vai gostar. Não gosto de todas as frutas, mas algumas você vai, que as frutas é essencial para vitaminas. Então, isso que é o principal para a gente ter uma alimentação saudável. E ter uma quantidade, consumir até que a gente fala, né? Em menos intervalos, no caso de 3 em 3 horas, que tem gente que consome só café da manhã, aí só vai no almoço, vai consumir uma quantidade muito maior, e só no jantar. Não, você consumir o de jejum, que a gente fala o café da manhã, depois o lanche da manhã, o almoço, o lanche da tarde e o jantar. Claro que os lanches são frutas, saladas de frutas, sucos, que é uma quantidade muito menor, porque aí você vai conseguir equilibrar mais a sua alimentação. Na hora do lanche, as dicas nutritivas da Pastoral da Criança continuam. O patê, que pode ser consumido com pães, torradas e biscoitos, é feito à base de soja, mas o sabor que fica evidente é o da sardinha, que pode ser substituída pelo atum. A vantagem desse patê é que ele é menos calórico porque não é feito à base de creme de leite e maionese. Anote os ingredientes para fazer o patê de soja com sabor de sardinha. Meio copo de água, 1 colher de leite em pó, 1 lata de sardinha ou atum, meia xícara de soja cozida e sem a película, meio maço de coentro ou salsinha, azeite e sal a gosto. Bata tudo no liquidificador e depois é só servir. A soja pode ser substituída também pelo grão de bico ou pela cenoura. Para acompanhar o lanche, 2 opções de suco. Em um liquidificador, misture meio litro de água,
um abacaxi e meio maço de hortelã. Bata tudo, coloque açúcar a gosto e é só gelar para depois servir. A mistura resulta em um suco digestivo e refrescante. A outra receita é ideal para quem está com anemia. No liquidificador, bata um maço de couve e o suco de 3 limões com 1 litro de água. Adoce e sirva bem gelado. A couve é rica em ferro e o limão ajuda a absorver o ferro dos alimentos.